Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 8 de setembro de 2020, são 20 horas e 4 minutos. Lição 2 do dia 11 de outubro de 2020 da classe de jovens. Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. O seu nome é Débora? E se não for Débora, certamente você conhece alguém com este nome. Se você conhece alguém com este nome, deixa alguma história que você passou com essa pessoa nos comentários. Na minha classe de jovens eu tenho uma Débora. Texto do dia. E enviou e chamou a Baraque, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Juízes capítulo 4, versículo 6. Para deixar algo claro, antigamente em Israel não existia reis. O povo era governado por juízes. E houve 16 juízes. Desses 16 juízes, Moisés foi o primeiro juiz e Samuel foi o último juiz. E Débora é a única juíza da lista. Eu deixarei na descrição deste vídeo o nome de todos os juízes para que você venha conhecer. Síntese. Para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Introdução. Nesta lição estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, tendo como protagonistas a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertarem Israel. É uma história que trata de fé, dúvida e limitações, companheirismos e vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam do nosso cotidiano, pois somos constantemente desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. Falando de ajudar uns aos outros, temos aqui o caso de Débora e Baraque, e veremos a importância de Débora na questão de obediência de Baraque, a importância de Débora na situação ali do povo de Israel. Podemos também falar de Moisés. Moisés era líder e ele precisou de Ur e Arão para manter as suas mãos estendidas para dar vitória ao povo de Israel. O que é isso para nós? Às vezes você pode almejar o desejo de liderança, de ser pastor, liderar um departamento ou algo assim. Entretanto, Deus ainda não lhe chamou diretamente. Entretanto, você pode ser o braço direito ou também o braço esquerdo do seu líder e ajudar ele. Então, certamente, assim como Josué ajudou Moisés e depois acabou sendo o sucessor dele. Em outras palavras, quando nós ajudamos a nossa liderança, existe uma possibilidade muito grande de nós sermos sucessores. Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Entre a perspectiva e a realidade existem diferenças. Em sua onisciência, Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos. Eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor, na lei de Moisés. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente, se deixando levar pelas mesmas práticas dos seus antigos habitantes. Israel tem um caso perdido com a idolatria. Israel, apesar de ser um povo chamado por Deus, várias vezes cometeu o pecado da idolatria. Mesmo depois de Deus dar livramentos, dar vitória, o povo continuou nessas práticas. Quando vemos questões dessa natureza, devemos também nos perguntar: será que por uma razão ou outra eu não estou me desviando da vontade de Deus? Deus me chamou para um negócio e por causa de uma influência de um amigo, de um pastor, de alguém da família ou algo assim, ou namorado, namorada,
Eu não estou saindo da vontade do meu Deus? Nós precisamos nos fazer esta pergunta, porque muitas das vezes, por influência de outrem, nós acabamos saindo da vontade do Senhor. Lembra de Neemias? Neemias estava fazendo uma grande obra e vieram para ele, chamaram Neemias. Ele disse: eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Ou seja, ele não se deixou influenciar pelo chamado de uma pessoa, de um homem. Então nós precisamos ter também essa firmeza no nosso coração. Os juízes de Israel, e claro, né, na questão da perspectiva e realidade, nós vemos que muitas vezes criamos uma perspectiva numa situação e acabamos vendo uma realidade completamente diferente. Nós precisamos ver tanto a realidade, porque existe uma diferença bem grande em questões de liderança, por exemplo, é o seu ponto de vista e vista do ponto. O que é isso? Uma coisa é você falar o seguinte, por exemplo, se eu estivesse no lugar do pastor, eu resolveria assim ou de uma outra forma. Eu saberia lidar com essa situação. Bom, isso você pode falar você não sendo pastor. Mas uma vez que você é pastor, você está vendo do ponto. Então existe essa diferença de ponto de vista e vista do ponto. E geralmente as pessoas não querem ter a vista do ponto. Geralmente as pessoas, quando falam, muitas das vezes não falam da vista do ponto. E isso é num sentido geral. Tanto na igreja, quanto no trabalho, faculdade, escola e afins. As pessoas dão opinião sobre tudo, mas quase nunca estão no ponto de vista, né? Dão um ponto de vista sem estar à vista do ponto, né? Sem estar no lugar da pessoa. Os juízes de Israel. No período que antecede a monarquia, como vemos, havia os juízes. Estes agiam como magistrados, analisando os problemas e julgando as questões que lhes eram trazidas. No livro dos juízes, eles também foram responsáveis por livrarem Israel dos seus inimigos. O profeta Samuel também foi um juiz, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Mateus capítulo 7 fala algo: não julgue para não ser julgado. E isso parece que virou um jargão, né? Um bordão no meio cristão. Então sempre quando alguém vem com alguma causa complexa, sempre tem alguém que fala, né? Que fala o politicamente correto. Então já vem, o nome já está errado, né? Se é político, politicamente já está errado. Dizendo que não pode julgar, porque aquele que julga também será julgado. Não é bem assim. Se você for ver o versículo 5, no concluído de Mateus 7, você verá o seguinte, que Jesus estava falando o seguinte: você não pode julgar se você estiver também no mesmo erro, ou tendo um erro maior. Mas se você estiver com uma reta justiça, aí sim você pode julgar. Porque se não fosse assim, como haveria juízes? Há juízes justamente para poder julgar. Então vemos que sim, nós devemos julgar, como o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 3,6, que nós iremos julgar os anjos. Então se nós iremos julgar os anjos, imagina o homem, imagina a raça humana. Então sim, nós estando cheio do Espírito do Senhor, nós devemos sim julgar o pecado. Claro, julgar sempre em amor, mas sim falar a verdade. Os dias de Débora. Cada geração precisa ter uma própria experiência com Deus. A geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim teve atitudes de rebeldia para com o Eterno e com Moisés, o líder que Deus escolheu. Qual a experiência que você tem com Deus? Você já teve algo extraordinário diante do Senhor? Se você tiver, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quero ver as coisas que você já fez pelo chamado que o Senhor te deu, ou pelo livramento que o Senhor te deu. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas falam muito da experiência de outras pessoas e se esquecem de ter uma intimidade com o Senhor, de uma forma profunda. Cada um de nós devemos ter uma experiência com o Senhor. Independente se é um livramento, se é uma bênção, se é um milagre, nós precisamos ter algo com Deus. Por quê? Porque uma vez que Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos, então nós certamente precisamos ter comunhão, até porque nós falamos com Ele em oração. E oração é uma intimidade, é uma conversa que temos com o nosso Senhor. Então certamente Ele nos revelará a sua vontade. Claro, nem todas as vontades, né? Como diz lá em Deuteronômio 29:29.
ou uma mulher com dons e valores. Mateus Henry comenta que o nome Lapidote, do esposo de Débora, significa lâmpada, e que rabinos ensinam que Débora fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo. O texto não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora como alguém que trazia os oráculos de Deus para os israelitas, nem fala quantas profecias foram dadas ao povo por ela. Entretanto, deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque, pessoa escolhida pelo Senhor para libertar a Israel. Antes havia, não sei se ainda há, mas geralmente nas fábricas de lâmpada, somente as mulheres faziam as lâmpadas, porque as fábricas diziam, os fabricantes diziam, que somente as mulheres têm a sensibilidade de criar uma lâmpada. Por quê? Porque se tem uma mão muito pesada, a lâmpada não fica boa, ela não fica perfeita. Então dizem que somente as mulheres faziam essas questões, faziam a lâmpada. E aqui vemos aqui essa peculiaridade na vida de Débora, que ela também, pelo menos o que os rabinos ensinavam, ou ensinam, que ela fabricava pavios. Débora julgava a Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões trazidas pelo povo. É importante que haja pessoas com conhecimento e sabedoria para exercer atividades como essa. Para julgar, nós temos que, por exemplo, quando um juiz vai julgar uma causa, ele precisa conhecer a causa e precisa saber a lei pelaquela causa precisa ser julgado. Por isso ele é juiz. Ele conhece as leis. E no caso aqui de Débora não é diferente. No caso, ela tinha aqui a lei do Senhor. Ela precisava conhecer a lei do Senhor. E hoje não é diferente. Muitas pessoas querem julgar as causas alheias, eu digo numa questão cristã, numa questão dentro da igreja, mas poucos são aqueles que têm a capacidade de fato de julgar pela palavra do Senhor. Muitas pessoas falam de si, falam a minha opinião sobre isso é tal opinião, mas nunca falam, a Bíblia diz isso a respeito disso. E esse é o ponto. Nós precisamos falar mediante a palavra do Senhor. O que a Bíblia diz sobre o tema? Você está com um problema para ser julgado? Você não tem que julgar pelo que você acha que é, e sim pelo que a Bíblia diz. E nós precisamos de pessoas assim. Entretanto, muitas das vezes as pessoas leem muito sobre a Bíblia, mas não leem a Bíblia, né? Os cristãos hoje estão cada dia mais distantes da palavra, mas nós precisamos cada dia mais conhecermos a Bíblia. A propósito, qual versículo da Bíblia você gosta mais? Deixe aqui nos comentários para eu saber. A mensagem a Baraque. Deus havia escolhido Baraque para que o seu povo fosse livre das mãos de Jabim, mas ao que parece, Baraque sentiu-se aquém da chamada de Deus. Lembremos-nos de que nos últimos 20 anos os hebreus eram oprimidos e os opressores tinham uma frota de 900 carros de combate, uma estrutura bélica com que Israel não contava. Não há registros de que Baraque fosse um combatente ou que tivesse experiência militar. De repente, esse homem ouve uma profetisa orientando-o a que reúna homens de duas tribos e se dirijam ao ribeiro de Quizon, onde Sísera viria contra eles. Era uma situação que provavelmente deixaria algumas pessoas assustadas, mas Deus sempre sabe o que faz. Deus é estrategista. E aqui realmente é uma coisa que parece aleatória. Por quê? Porque Baraque não se sentiu capaz. Muitas das vezes as pessoas também não se sentem capazes quando são chamadas por Deus. Vemos, por exemplo, o caso do próprio Moisés e de Jeremias, só para dar exemplo. Moisés disse que não era eloquente, Jeremias disse que não sabia falar, que não passava de uma criança. Então a questão aqui de Baraque é similar. Ele parece também se sentir aquém. E muitas das vezes, quando alguém é chamado por Deus, se sente também aquém, não se sente preparado. Mas sim, você precisa compreender o seguinte: se você não se sente preparado, você precisa entender que se Deus te chamou é porque Ele sabe que você vai fazer. Ele sabe que
Ele pode contar contigo. É por isso que ele te chamou. Deus tem um propósito, independente de qual área seja, independente do que você é. E nós vemos aqui que a situação aqui parece bastante complexa, porque parece que Baraque não tinha conhecimento militar e o exército inimigo tinha 900 carros e material bélico, coisa que Israel não contava. Entretanto, quem é Deus? É o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. Então ele certamente lhe dará vitória. Nós muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, nós não sabemos como, mas certamente, se Deus chamou, ele vai garantir. A vitória que Deus trouxe. Débora encoraja Baraque. Pelo texto sagrado, entendemos que Baraque se sentiu inseguro diante do desafio lançado por Deus. Apesar dessa insegurança, ele foi ajudado a entender o chamado do Eterno para livrar Israel. E aqui cabe mencionar o papel de Débora nesse processo de encorajamento. De certa forma, ela pagou o preço de sua palavra profética e creu tanto na palavra que Deus deu a Baraque que foi com ele para a guerra. Quantas das vezes as pessoas dizem que você é capaz, que Deus te chamou, mas na hora que aperta o negócio, não quer ir com você? Diferente de Débora. Débora foi uma mulher valente. Deus usou a profetisa Débora para falar a Baraque. E ela creu tanto na palavra de Deus que foi junto com Baraque. Porque certamente, se ela está indo com Baraque, e se Deus vai dar vitória a ele, certamente ela também será vitoriosa. Então vê que ela também não soube, ela apenas falou. Ela disse. Não foi só isso, ela apenas não disse. Ela também fez. Tanto foi a palavra quanto a ação de Débora que fez toda a diferença na vida de Baraque. E Deus deu vitória a Israel. Deus dá vitória a Israel. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Israel. E a vitória lhe foi dada. De acordo com Flávio Josefo, Deus fez chover granizo, de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido e foram derrotados pelos israelitas. Os carros de ferro de Sísera em nada puderam ajudar, pois a tempestade transformou em lama o solo daquele local. Imagina chover granizo naquelas situações. A chuva fez com que criasse lama, então os tanques não conseguiam se locomover, então de nada valeu todo aquele material bélico. Por quê? Porque Deus age da forma que Ele quiser fazer. Então veio que Deus usou apenas uma chuva para acabar com todo um exército. E Deus deu vitória a Israel. Então, se está chovendo, glorifica o nome do Senhor, porque a vitória certamente virá. O preço de crer ou não no que Deus disse. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e pagou o preço de não ser o responsável por trazer uma vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Israel. Quantas das vezes você é chamado para fazer algo, mas você põe dúvida no seu coração? Deus dará vitória ao seu povo. E se Deus te chamou e você se acovardou, Deus certamente levantará alguém. E vemos que aqui no caso veio até por questão de Baraque, mas também veio de Israel. Então vemos que Israel, na verdade, nem estava aqui nas questões aqui dos juízes, mas entrou aqui. Então vemos que nós precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos crer que o Senhor que falou, Ele certamente vai fazer. Conclusão. Ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio, que foi a batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus, é preciso dar mostras de confiarmos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas.
É o famoso falar é muito fácil. Quando falamos algo, ainda mais da parte de Deus, mas quando veio para nós, nós nos perguntamos: será que é isso mesmo? Será que é de Deus mesmo esse negócio? A gente acaba, talvez não duvidando da palavra, mas às vezes a gente pensa que nós não somos tão capazes, e de fato nós não somos mesmo, como diz João 15,5, é o Senhor que é o nosso Senhor na nossa vida, sem Ele nada podemos fazer. Então vemos que Baraque, ele meio que se acovardou, ele se sentiu aquém da chamada e precisou de uma mulher para apoiá-lo. A figura da mulher na Bíblia ela é um pouco apagada, apesar que existem várias mulheres na Bíblia, como a questão da própria Maria, Eva, a própria Débora, Abigail. As mulheres são de fato muito importantes e elas são tão importantes quanto nós, os homens. Entretanto, o chamado foi para Baraque. E Baraque parece que não fez muito o papel de homem. Se amedrontou, teve medo. Chegou ao ponto de dizer: Débora, se você for comigo eu vou, mas se você não for, não vou não. Será que a gente chegou nesse ponto, a esse nível, que a gente precisa de ter alguém? O Senhor não basta? Nós precisamos não nos acovardarmos e ir em frente, marchar, seguir à frente, fazer aquilo que o Senhor mandou que nós venhamos fazer. Temos que fazer, precisamos ser homens e mulheres de Deus. Aqui na questão da ênfase de Débora, a gente fala muito de Débora, porque na verdade a honra deveria ser de Baraque, mas Baraque se acovardou. Ele foi, não deixou de ir, mas não era o propósito inicial. O propósito era ele ir sozinho, fazer as coisas. E só para fechar aqui a questão, você certamente já deve ter observado em Juízes capítulo 5, fala sobre o cântico de Débora. Mas você sabe que o cântico não foi só de Débora. Muitas pessoas falam que Débora cantou sozinha o hino da vitória. Não, ela não cantou sozinha, ela cantou com Baraque. Pode ver lá em Juízes capítulo 5. 4 e o 5 vai falar. Na verdade, você lê do 1 ao 5, você vai entender bem. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau, e não seja como Baraque, vá em frente. E você, mulher, seja como Débora. Tchau.